Vamos lá, pessoal. Quando falamos de chuvas, falamos de ontologias. Quando falamos de chuvas, é difícil nós contarmos a quantidade de chuvas que já vimos, ou seja, que já passaram por nós. É como um tipo de formas e coisas que venha nós não percebermos no dia a dia, diariamente. Então, quando eu falo sobre os aspectos importantes que relacionam ao que venha surpreender, aos tipos de distinções ligado à criança e os fatores que venha colocar a sua totalidade grosseira, condenação grossa, condenação fina. Vamos lá. Quando eu falo sobre criança, eu vou falar sobre o pensar. Quando eu falo sobre o pensar, eu vou falar sobre ler. A linguagem falada, a palavra gênero, fala também a espécie de tipo de linguagem, tipo de leitura que eu vou ler e reler a cada dia. Ok? Então, quando eu penso, eu vou ler, eu estou lendo, mas o processo não é deste jeito, como micro-ondas, você coloca no fogão um arroz, um feijão. É um processo que nós vamos aprender nesses campos etnográficos, ou estenográfico com X, não com S. Estenográfico vai externar, vai assim, extra G entre as questões obesas que relacionam a alfabetização. Tem muita gente alfabetizada ou analfabeta. Eu estava vendo agora a Univesp colocando um documentário relacionado aos indígenas e tinha mulheres ali, só faltou algum homem ali dando aula. Parece que a tese que eu falei sobre, na maioria das vezes, nessa fase de 2 anos de idade, tem que estar em destaque a própria mulher, no sentido de que de questões de cultura, porque na maioria das vezes o próprio índio lá, cacique, ou seja, o líder indígena, lógico que está no Senado alguns, mas há uma cultura ali, há uma sociedade ali, há um meio educacional para conseguirmos dialogar diante da realidade histórica que está lá, como diz Fernandes, os campos Forest Fernandes, essa linguagem e ciência, esses campos doutrinários relacionados à capacidade de fazer e refazer, pensar, sentir e agir, coloca categorias e esses tempos proficientes que vão relacionar a minha vida diária. A palavra proficiente relaciona o poder que eu posso ter diante de fatos. E aonde é o poder, onde ocorrem os fatos, é o poder da retórica ou da oratória. A oratória é um campo que eu venho a fazer um tipo de oração ligado ao português, e esse campo de oratividade vai relacionar aos pontos de vistas de cada um. Então, quando eu olho para o tipo de peixe, ou tipo de bengala, ou tipo de formas que possam movimentar mais ou menos entre a nosso dia diário, olhamos o tijolo. O tijolo tem as suas semelhanças, mas a simetria pode ter tirado até a medida. Vamos falar a palavra tirar a medida. Ter feito a medida, porque eu tirar a medida aqui, não vai ter tijolos com medidas. Teve uma medida aqui para colocar cada tijolo nesse processo. É como uma periodização e uma seriação. Ok? Então, quando falamos sobre antologia, falamos sobre idade. Quando falamos sobre antologia ou ontologia, falamos de conhecimento inicial. E esse conhecimento, essa força inicial, ela coloca teorias indutivas, dedutivas. Indutivas que vai colocar uma teoria discriminatória que vai havendo esse desenvolver em N fatores, que vai relacionar a nossa idade. A idade relacionada à motricidade.
o movimento e a idade. Pois bem, o mestre e o aprendiz, ele não tem, ou seja, uma questão de, grosseiro modo, capital de empreendedorismo, mas ele faz parte desse empreendedorismo que vai relacionar a própria vida que estamos. Entre esses fatos que vai haver delineamentos, colocamos fatos como categorias, mapeamentos, ou seja, atlas, preparações, graduais, fenomenais. Juntamos esses fatos ligados às classes sociais, como eu falei, etnia e raça, coloco o pensar sobre o objeto. E o objeto, você vai pensar sobre esse assunto. Ou seja, como eu estava falando, a questão é essa. O próprio, alguns autores da mata, alguns autores vão para fora, em outros países, para pesquisar no próprio país onde ele nasceu. E na maioria das vezes, ele não tem segurança em questões disso para fazer esses assuntos. A maioria das vezes ele falou que em destaque o livro dele foi, ou seja, houve várias edições, mas no francês. Nós percebemos que há uma troca entre esses saberes. Nós olhamos alguns autores ligados ao tempo, Roger Cailloux, Leil, alguns autores do Mazatier e outros autores colocam um destaque importante que vem a relacionar as classificações entre a calistenia, a história francesa, a revolução e o exercício e as atividades, em primordial a educação infantil. Ok? Então, as teorias que venha a haver uma hierarquia, e aonde há uma hierarquia, há uma anarquia, e aonde há uma anarquia, há uma dinastia, coloca entre esses mapeamentos. Ok? Então, deixo hoje essa linguagem ligado às crianças e a sua própria linguagem, que vai haver também uma ordem ligada a números, uma ordem ligada às ciências exatas, mas a própria ciências exatas, ela coloca em colchetes ou em parênteses uma teoria monótona, porque 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6, mas essas modificações alteram no dia a dia diário, ou seja, há uma coisa hoje que eu estou pensando, uma coisa amanhã eu vou pensar em outra coisa. Lembra os campos ilustrativos que eu mostrei? Quando o próprio professor pergunta ao aluno, quando o colega está de bicicleta de mão, né? Segurando a bicicleta, preocupado com a prova, o outro não. Então são fatores que relacionam a nossa vida diária, ok? Entre as teorias aplicadas, dispositivas que vêm a relacionar o nosso dia diário, ok? Então, o que eu posso fazer para analisar esses elementos, esses conjuntos? É colocar pesquisas, né, neo-piagentinas, ou seja, ligado à pedagogia do momento, pedagogia do movimento, essas teorias ligadas aos pesquisadores, e eu sendo pesquisador, vai relacionar uma existência ligado ao conhecimento. Essa conexão vai haver linhas numéricas, estatísticas, mas a própria estatísticas, elas são mudadas diariamente, porque aonde há uma produção científica, há um compromisso, e aonde há um compromisso, há mudanças. Como eu falei, toda vez eu pegava um livro, nas minhas aulas de planejamento, antes de eu ir para a quadra, com outros professores, sempre o mesmo provérbio: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Parece que a própria superintendência, supervisão, colocava ali, porque havia mesmo na sala de aula, falando: ei, vai rolar a bola hoje? Rapaz, rolando a bola, para ti é algo que não tem relevância. Para mim, rolando a bola na quadra, já é um aprendizado para ti e para todos que estão ainda, principalmente para ti, professor. Então, muitas vezes, colocavam essa linguagem entre esse campo majoritário ligado a rolar a bola, né, que é